Fala pessoal, e hoje eu vou falar sobre uma função que se chama SelectRelated, que está intrinsecamente ligada de como o Django se relaciona com seus modelos e como ele faz acesso ao banco de dados, certo? Para exemplificar isto, eu criei apenas dois modelos simples aqui. O primeiro modelo se chama pessoa e o segundo modelo se chama CPF. CPF contém um relacionamento que é o one-to-one field para pessoa, ou seja, aqui diz que uma pessoa ele tem apenas um CPF e um CPF pertence a apenas uma pessoa. É uma relação de 1 para 1. Vou abrir aqui o shell da nossa aplicação e vou mostrar como é que ele faz o acesso ao banco de dados nesta relação. Vou importar aqui os modelos da nossa aplicação, que é pessoa e CPF. E vou pegar aqui um CPF cadastrado, certo? CPF. Nós temos aqui, antes eu vou importar a função de conexão do Django para que a gente possa ver as queries que ele gera. Perdão, aqui é connection. Vamos lá, vamos ao seguinte. Vou pegar aqui um CPF. E este CPF está relacionado com a pessoa. Então, quando eu fiz a consulta aqui do CPF, cpf.número, o Django ele fez a seguinte consulta no banco de dados. Ó. Select core CPF, select o ID e o número, e a pessoa underline ID, ou seja, um número lá do banco de dados, da tabela core CPF, onde o ID do core CPF é igual a 1. Foi isso que ele gerou para a gente. Aqui ele não importa nada relacionado à pessoa, apenas o ID, que é a chave que está relacionada com aquela tabela. Se eu fizer aqui cpf.pessoa.nome, ou seja, eu estou acessando um atributo que não faz parte da tabela CPF, mas faz parte de uma tabela que ele está relacionado através de uma chave, o Django vai nos gerar aqui outra consulta no banco de dados, certo? Então, se eu fizer aqui connection.queries, vocês vão ver que uma outra consulta aqui foi gerada, que agora é o select core underline pessoa.id, .nome, é da tabela core pessoas, onde o ID daquela pessoa é igual a 1. Então aqui nós temos duas consultas que foram geradas no banco de dados, certo? Quando na sua função você tenha certeza que você vai acessar um modelo que tem uma relação com outro, e você tenha certeza que a partir daquele modelo você vai necessitar dos dados daquele outro modelo, a gente pode otimizar essa consulta em apenas uma consulta, que é utilizando o SelectRelated, certo? Veja como funciona agora. Deixa eu dar um reset nessas queries. E agora vai estar em branco. Se eu fizer aqui CPF, ao invés de fazer cpf.objects.get id1 e depois acessar cpf.pessoa.nome, que gera duas consultas, eu posso fazer isso numa consulta só, apenas utilizando SelectRelated antes do get. Aqui o nome do atributo, que é pessoa, que é relacionado, get id1, certo? E aqui eu posso acessar os mesmos dados que eu acessava antes, cpf.número, cpf.pessoa.nome, só que desta vez o Django não fez mais duas consultas ao banco de dados, certo? Ele fez apenas uma única consulta. Vamos ver como é que ele fez isso. Então veja aqui que temos apenas uma consulta, e ele fez aqui um inner join. Então select o ID do core CPF, o número do core CPF, o pessoa ID, certo? E também selecionou aqui o ID da tabela pessoa e o nome da tabela pessoa, from core CPF, e aqui fez o inner join com core underline pessoa, certo? A tabela pessoa, ou seja, em uma consulta só ele já nos trouxe os dados do CPF e os dados da pessoa. Então aqui é uma forma de otimizar o acesso ao banco de dados. Então, se na tua função você tem a certeza que você vai acessar os dados do outro modelo, você utiliza o SelectRelated para facilitar, para otimizar o teu acesso ao banco de dados, certo? Para que o Django ele não crie várias consultas de uma maneira desnecessária. Só quero lembrar que o SelectRelated ele funciona para relações que são, digamos assim, unitárias. Por exemplo, o one-to-one field a gente tem a certeza que o CPF pertence a uma pessoa, então a gente sabe que quando fizer o SelectRelated ele vai retornar apenas os dados de uma única pessoa, ele não vai retornar mais pessoas, porque a relação ali é um one-to-one,
é one-to-one. O mesmo aconteceria numa relação direta de um foreign key. Por exemplo, se eu criar aqui um modelo que se chama carro, certo? E falar aqui que o carro tem um nome. E aqui eu falar que uma pessoa pode ter vários carros, ou seja, é uma foreign key que eu vou utilizar. Ou seja, aqui eu estou falando que uma pessoa pode ter vários carros, mas um carro pertence a apenas uma pessoa. Ou seja, de carro, se eu acessar pessoa, eu tenho a certeza que ele vai me retornar 1. Vamos exemplificar isso aqui, certo? Deixa eu dar um 5dB aqui. Deixa eu abrir o chat da nossa aplicação e vou criar aqui um carro. Vou ter que importar antes, calma aí. Pessoa, carro e CPF. Vou criar aqui, vou pegar uma pessoa. E vou criar um carro aqui, certo? O nome do carro é Go. E a pessoa que está relacionado é a variável pessoa que eu armazenei ali em cima. Pronto. De carro, se eu acessar a pessoa, eu sei que ele vai me retornar apenas uma pessoa, porque o carro pertence a apenas uma pessoa. Mas já de pessoa, essa relação é diferente, já não é mais... Se eu botar aqui pessoa.carro, primeiro que eu não posso fazer pessoa.carro, porque a relação de pessoa com carro é de muitos, uma pessoa pode ter muitos carros. Então, como eu mostrei em vídeos anteriores, você vai precisar ter que colocar um set aqui para que ele liste todos os carros daquela pessoa, certo? Então veja aqui que ele tem 3 carros. Ele mostrou aqui 3 carros, porque antes eu já tinha criado um modelo, um carro, e tinha criado alguns objetos já. Depois eu apaguei para exemplificar neste vídeo, acabou que nem precisou, certo? Então esta pessoa aqui tem 3 carros, então a relação de pessoa para carro é de muitos, mas de carro para pessoa é de um só. Então eu posso utilizar aqui em carro, quando eu fizer isso, então quando eu fizer aqui carro.objects.get id 1, eu posso utilizar o select related de pessoa, certo? Porque eu tenho certeza que um carro pertence a apenas uma pessoa. Select related ponto pessoa, porque a relação é simples, ele sempre vai ter uma pessoa. Então carro.pessoa. Só que eu não posso utilizar o select related quando a gente sabe que aquilo vai nos retornar mais de um objeto. Então, por exemplo, se eu fizer aqui pessoa.object.getId1 e fazer um select related, ele não vai funcionar. Porque esta relação é uma relação de muitos, certo? Então aqui carro ele vai dizer que... Deixa eu ver aqui, eu errei, select related. Então ele vai dizer que é um campo inválido para o select related, certo? Tanto é se coloca carro 7. Para isto, ao invés de utilizar o select related, vocês vão utilizar o prefetch related, que é a única diferença. Prefetch related, certo? Agora ele nos retorna em uma consulta só todos os carros que pertencem àquela pessoa. Então, pessoal, esta foi a dica de hoje. É mais uma dica assim de otimização de acesso ao banco de dados, certo? Em pequenas aplicações, quando a gente não faz essas otimizações, não tem muita interferência entre si. Mas quando a aplicação começa a crescer, começa a ter uma quantidade muito alta de acessos, vocês vão notar que a tua aplicação ela vai começar a perder performance, e fazer esses pequenos ajustes de otimização de acesso ao banco de dados pode ser fundamental para melhorar a performance da tua aplicação, certo? Então, só recapitulando aqui, se a gente queira que em uma determinada consulta que está relacionada com outra, de um modelo que está relacionado com outro modelo, a gente já quer que importe para a gente os dados, a gente vai utilizar o select related se aquela relação for relação de one-to-one field ou de foreign key. Já se a relação for de man-to-man ou foreign key de modo inverso, onde a gente pega um conjunto de coisas do modelo que está relacionado naquela foreign key, a gente vai utilizar o prefetch related, certo? Então esta foi a dica de hoje, pessoal. Qualquer dúvida comenta aí que eu tento tirar. Pode ser um pouco complicado de entender, e qualquer dúvida pode comentar aí que eu vou responder numa boa, certo? E a gente se vê. Tchau!